Oi pessoal, como vai essa leitura? Eu queria ler um texto e compartilhar algo com vocês aqui. Em Marcos 6, a partir do versículo 30, diz assim: Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. E Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles nem tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Quando eu estava fazendo a leitura desse texto no domingo, o Espírito Santo falou algo no meu coração sobre o que nós fazemos quando nós estamos cansados, né? Jesus e os discípulos, eles tinham acabado de sair de vários lugares que eles tinham passado, tinham pregado a palavra, tinham curado pessoas, né? E eles não tinham nem comido, nem se alimentado. E eles estavam muito cansados. E Jesus decidiu tirar um tempo com eles, né? Um tempo, acredito, um tempo de mesa, um tempo para eles compartilharem tudo que eles estavam acontecendo ali, tudo que eles tinham feito, vivido, presenciado, né? Os discípulos junto com Jesus. E a multidão começa a se aglomerar no lugar que eles iam para ficar isolados antes mesmo de eles chegarem lá. E Jesus, olhando para aquelas pessoas que estavam com sede e fome, acredito que sede e fome de cura, de um pastor, de uma palavra, da verdade sendo ensinada para eles naquele momento, Jesus olha para eles e a fome dele passa, o cansaço dele passa, porque a palavra diz que ele teve compaixão, que ele sentiu aquilo que aquelas pessoas, que aquela multidão estava sentindo naquele momento. Ele sentiu a fome e a sede que elas estavam sentindo. E isso foi mais importante do que a fome e a sede dele naquele momento. Então, uma pergunta para nós refletirmos: o que nós fazemos quando nós estamos cansados? Às vezes cansados de um dia estressante, às vezes cansados de uma semana cheia de atividades, ou de tanto de servir em várias, tantos de nós servimos em várias áreas da igreja, ou cansados mesmo da rotina da vida, né? O que nós fazemos? Ou o que nós podemos fazer? Muitas vezes nós temos uma atitude diferente da de Jesus, mas Jesus nos ensina aqui qual é a atitude certa nossa perante ao cansaço físico, emocional, espiritual. É claro que nós devemos nos refugiar a Ele primeiro, que Ele é a nossa fonte. Mas diante do nosso cansaço físico, diante da nossa, às vezes, fome física, às vezes, de um dia exaustivo, nós precisamos chegar para os de casa, para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós vamos conviver depois do nosso dia de cansaço, e nós temos que ter compaixão deles, porque eles também têm fome e sede da nossa presença, eles têm fome e sede daquilo que nós vamos derramar sobre a vida deles, né? Porque nós temos Jesus, então nós temos algo, nós temos a fonte, nós temos algo para derramar sobre a vida de alguém. Então, sempre que nós estivermos cansados, que nós possamos pensar assim: o que Jesus fez quando ele estava cansado? Ele teve compaixão daqueles que tinham fome e sede ao seu redor. Então, por mais que o seu cansaço tente te destruir ou tente te desanimar, lembre-se que a compaixão do céu pode vir dentro do seu coração e você fazer com que você supere esse cansaço amando as pessoas, se entregando às pessoas, servindo um pouco mais, amando um pouco mais diante do nosso cansaço. Qual é a reação que nós vamos ter? E que nós tenhamos a mesma reação de Jesus, que foi a de amar, a de servir, a de muitas vezes suprimir a nossa fome e a nossa sede em prol de saciar a fome e a sede daqueles que estão esperando por nós em algum lugar, em algum momento, em alguma reunião. Amém? Que essa palavra seja ministrada no profundo do seu coração, assim como foi no meu, e que você tenha uma boa leitura.